Olá, bem-vindo novamente ao meu canal. Eu sou a professora Larissa Morgato e hoje nós vamos continuar falando de alguns capítulos interessantíssimos da história da língua italiana. Bom, você já pensou que a língua italiana que nós amamos tanto, ela não nasceu pronta? Ela é fruto de disputas estéticas e algumas vezes também políticas. Por isso, hoje nós vamos falar de dois personagens que foram essenciais na construção da língua italiana como nós a conhecemos hoje. De um lado, Pietro Bembo, o grande arquiteto da língua italiana, literária principalmente. E do outro lado, Alessandro Manzoni, que foi um escritor importantíssimo que escreveu I Promessi Sposi e atuou como modernizador da língua. Agora vem que eu vou te contar em detalhes essa história. Como você deve lembrar, antes da unificação da Itália em 1861, a Itália era dividida em muitos reinos, muitas cidades-estado que dominavam a península. E cada um desses lugares tinha o seu dialeto. Lembrando que um dialeto é uma língua como todas as outras, com a própria gramática e tudo o que faz dela uma língua verdadeira. E é então nesse cenário que surge Pietro Bembo, no século XVI. Em 1525, Pietro Bembo publica Le prose della volgar lingua, as prosas da língua vulgar. Lembrando que língua vulgar significa a língua do povo. E o que Bembo disse nessa obra? Em pleno 1525, Bembo propõe que a língua italiana deva se basear nas línguas de Petrarca para a poesia e de Boccaccio para a prosa. Pois é, não temos Dante aqui, como você pode perceber. E ele faz uma ação revolucionária, porque ninguém ainda tinha proposto esse modelo literário. De fato, um linguista italiano, Giuseppe Patotta, chama o Bembo do primeiro grande gramático da língua italiana. E não é exagero. Não é exagero porque Bembo fez 3 revoluções. A primeira, ele criou um critério de autoridade, ou seja, assim como para o latim nós tínhamos, Cícero, para o italiano, segundo Bembo, nós teríamos que ter, como eu disse, Petrarca para a poesia e Boccaccio para a prosa. Mas ele ainda fez outras coisas. Ele separa a língua falada da língua escrita. Para ele, a língua falada não devia se misturar com a grandiosidade que deveria se construir na língua escrita. Além disso, Bembo cria um padrão de musicalidade e pureza na língua. É por isso que nós hoje, quando lemos alguns autores como Ariosto ou Tasso, 2 autores muito famosos da literatura italiana, nós temos a impressão de ler uma língua que está fora do tempo, que é eterna, porque, segundo Bembo, os grandes escritores deveriam seguir as pegadas daqueles também grandes escritores que vieram antes deles. Então, no século XVI, 1525, nós temos um linguista que propõe uma norma culta para a língua escrita. Mas, como vocês sabem, em um outro vídeo que eu já fiz, foi só na década de 80 do século XX, ou seja, ontem, que a língua italiana passou a ser realmente falada por todos os italianos. Mas, durante séculos, nós tivemos apenas o italiano como língua escrita, antes da popularização do italiano através da escola, da rádio, dos jornais e principalmente da televisão. Porém, no século XIX, nós teremos uma grande figura que foi Alessandro Manzoni, que também deixou a sua marca e fez uma pequena revolução na história da língua italiana. Que revolução foi essa? Com a unificação da Itália em 1861, a Itália tinha um problema, que era o seguinte: existia já então a Itália formada no Reino da Itália. Porém, não existia aquilo que era o mais básico, a língua comum para que todos os cidadãos
do Reino Unificado pudessem se comunicar. Então, Alessandro Manzoni, que havia escrito um livro chamado I Promessi Sposi, ele é chamado a dar um modelo de língua falada para o povo italiano. E ele percebe que a língua do seu romance ainda está muito literária, ou seja, era preciso aproximá-la da língua do povo. Então, ele faz uma ação revolucionária. Ele vai até Firenze para riasciacquare i panni nell'Arno. Ele vai lavar as roupas no Arno, no rio que cruza Firenze. Isso significa o quê? Pegar a língua do próprio romance e aproximá-la à língua do povo, dando assim à Itália um modelo de língua falada. Dessa forma, qual foi a contribuição decisiva de Manzoni? Manzoni aproximou o italiano literário do italiano falado. Criou um modelo de prosa fácil, acessível, que influenciou ministérios, escolas e até mesmo a televisão italiana. O importante linguista Tullio De Mauro diz que sem Manzoni a Itália teria permanecido um país de dialetos sem uma ponte que pudesse interligar as suas várias regiões. Bembo, então, deu a forma e Manzoni deu a força. Bembo cuidou da língua literária. Manzoni pegou essa língua literária e a aproximou da língua do povo, dando uma língua para a Itália unificada. É por isso que hoje o italiano parece ter duas almas. Uma clássica, elevada, que deriva diretamente da poesia maravilhosa de Petrarca, e outra que descende de Manzoni, que é clara, não deixa de ser também elevada, mas é acessível também ao povo. É por isso que quando você ouve a RAI, que é a TV italiana, ou um vídeo no YouTube que estão falando italiano, ou você faz um curso de italiano, é aí nesse momento que você percebe essa tensão histórica entre a língua literária de Bembo e a língua acessível e cotidiana de Manzoni. Mas e o italiano hoje? Bom, o italiano hoje, ele sofre uma série de influências, como por exemplo dos estrangeirismos, da modificação de várias estruturas da língua naquilo que é chamada a língua neo-standard. Mas, ao mesmo tempo, até hoje você percebe a permanência dessa estrutura clássica que veio e foi construída durante séculos por grandes nomes, como Pietro Bembo e Alessandro Manzoni. É por isso que a próxima vez que você ouvir alguém falando em italiano, você deve lembrar que a língua é uma construção coletiva e que o italiano em específico foi construído por grandes nomes como uma verdadeira obra de arte. Bom, por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que ama a Itália e continue me seguindo para mais conteúdos de literatura, história e cultura italiana. Um abraço!